Fala galera, eu me chamo Vitor Rabelo, eu sou assessor de projetos da Alcance e sou eu quem vai apresentar o vídeo de projeto topográfico para vocês. Então, eu vou utilizar o TopoCAD 2000 e mesmo que você não utilize esse programa, a ideia é sair desse curso entendendo o fluxo de um projeto topográfico, desde a importação dos pontos até a plotagem da planta topográfica final. Então, um projeto topográfico ele é uma representação plana e altimétrica do terreno. Planimétrica é porque ele vai representar aquele terreno de forma 2D, identificando as edificações, as vias e os limites daquele terreno. E altimétrica porque ele representa as cotas também, as diferenças de nível, o que dá para a gente gerar a declividade daquele terreno e a inclinação dele. Então, o projeto topográfico ele é quase que o pai dos projetos que vêm depois dele. Então, para um projeto de fundação ser executado em obra, é preciso um projeto topográfico para fazer a alocação desse projeto no terreno. Um projeto hidrossanitário depende do terreno para definir as inclinações das tubulações, por exemplo, para identificar a declividade daquele terreno. Fora que o processo de regularização é tudo por feito do levantamento topográfico para que aquele terreno seja delimitado. Além de, em projetos de infraestrutura viária para construção de pavimentos, volume de corte e aterro é tudo feito também pelo levantamento plano altimétrico, que é o projeto topográfico. Então, a primeira parte do nosso projeto começa antes do programa, começa lá no campo fazendo o levantamento topográfico. Seja ele com uma estação total ou um GPS, o arquivo que vai ser gerado desse levantamento vai ser um arquivo TXT. Então, o nosso arquivo TXT, ele se apresenta dessa forma. Então, é esse arquivo que é extraído no nosso equipamento. Então, ele identifica aqui o ponto, o número do ponto que foi coletado, a descrição desse ponto, o norte, o oeste e a cota. Então, esses seriam o X, o Y e o Z. Então, é baseado nessa sequência que a gente vai inserir esses pontos lá dentro do TopoCAD. Então, vou entrar aqui no TopoCAD, eu venho aqui na interface. O TopoCAD ele é uma extensão do AutoCAD, então eu venho aqui na aba superior, TopoCAD, em aplicativos, eu venho aqui em importar pontos TXT, seja no TopoCAD, seja no Posição, seja no Civil 3D, que são outros aplicativos que fazem modelagem topográfica. O caminho é sempre o mesmo, a gente vai primeiro importar os pontos daquele arquivo. Então, eu venho aqui em importar pontos. E lembra que eu disse que o nosso arquivo TXT ele tem uma sequência? É essa sequência que a gente vai ter que colocar aqui no nosso projeto na hora de inserir esses pontos. Então, eu sei que a sequência é ponto, descrição, o Y sendo o norte e o X sendo o oeste. Quem que definiu isso? No caso do nosso arquivo que a gente vai utilizar hoje, foi utilizado um levantamento local, que é um levantamento que não tem dados georreferenciados. Então ele foi feito com uma estação total, nenhum dos pontos que a gente coletou no terreno são conhecidos, ou seja, nenhum deles foi em um marco topográfico. Então ele é um levantamento local. Então, durante a configuração do equipamento em campo, foi estipulado que o X seria o norte e que o Y seria o norte e que o X seria o oeste. Então, é importante ter essa comunicação do projetista que vai fazer o projeto topográfico com quem estava, de fato, configurando o equipamento e fazendo o levantamento topográfico. Então, aqui, separador de colunas é vírgula, como a gente pode ver aqui, o que separa os dados é uma vírgula, e a escala da plotagem 1:100, porque esse é só um levantamento de um lote urbano residencial, então ele não tem proporções muito grandes, então ele faz sentido que a escala seja 1:100. Daí eu posso vir aqui em importar, seleciono o meu arquivo e peço para abrir. Então o AutoCAD, baseado no sistema de coordenadas dele, que ele já usa para basear as linhas, tanto é que se eu vier aqui e inserir uma linha, ele me diz exatamente aonde que eu vou estar inserindo essa linha, ali no ponto 5.000 e aproximadamente 10.000, bem parecido com
o parâmetro que a gente utilizou aqui no nosso arquivo TXT. Então, é baseado nesses pontos que a gente vai fazer a modelagem do nosso projeto topográfico, mas antes disso a gente precisa orientar esses nossos pontos de forma que eles fiquem no sentido do norte. Então, como esse levantamento foi um levantamento feito local, no caso nenhum desses dados é georreferenciado, ele não está orientado corretamente. Então a gente pode usar aqui no site do GeoCuritiba, pode ser também no Google Maps, porém o do GeoCuritiba tem uma qualidade melhor. A gente pode vir aqui, bater um print e anexar essa imagem no nosso projeto. Que aí a gente vai usar a orientação do terreno dessa imagem para orientar os nossos pontos. Então a gente vem aqui, cria uma polylinha e vai delimitar os limites do terreno de forma mais não tão precisa, para que só para servir como base de orientação do nosso coisa. Então a gente está vendo aqui, ó, esse canto do nosso terreno, então a gente vai coincidir ele com o canto, movendo ele com o canto aqui do nosso terreno. Então eu estimo que ele seja aqui, ó, um muro que está no canto do nosso terreno. Então posiciono ele aqui e agora para rotacionar os nossos pontos eu vou selecionar todos eles, venho aqui em rotacionar, clico no ponto de referência e venho aqui e digito Ref, que aí eu vou querer alinhar uma linha na outra. Então eu vou querer alinhar essa linha aqui nessa linha aqui. Então eu clico lá, clico aqui e ele está rotacionando em função dessa linha. Agora eu posso vir aqui e posicionar ela aqui. Então agora ele está orientado no sentido correto, porém ele está numa proporção diferente. Então o que eu vou fazer? Venho aqui e vou mover ele para cima da minha imagem de referência agora. Então novamente eu coloco ele aqui e ele sumiu porque a nossa imagem está na frente. Então eu seleciono a imagem, clico com o botão direito, ordem do desenho, enviar para trás. Então agora eu consigo visualizar esse e eu vou escalonar a minha imagem para que ela fique no tamanho do levantamento, porque o levantamento só não estava na orientação certa, mas a dimensão dele, as distâncias, essas sim estão milimetricamente corretas. Então, venho aqui, seleciono, mais uma vez, clico como referência, porque eu vou utilizar esse canto como referência e esse canto aqui mais externo como referência e vou posicioná-lo aqui. Então eu posso ver que rotacionando e escalonando dessa forma eu consigo obter exatamente os pontos. Então aqui, ó, o ponto de extremidade do terreno está certo, aqui do início da rua está certo e esse daqui também está certo. Mais uma coisa a se fazer, e já começando, criar camadas. Então eu vou criar uma camada só para colocar essa foto para eu conseguir ativar e desativar a hora que eu quiser sem interferir no meu desenho. Então eu venho aqui em criar nova camada, renomeio para foto, ativo ela e venho aqui, ó, e vou selecionar essa foto que atualmente está na camada 0 e vou atribuir ela, clicando aqui na setinha e colocando ela dentro de foto. Então agora se eu vier trocar de camada e desligar a foto, eu consigo alterar meu projeto, começar a modelagem sem interferir diretamente, sem a foto interferir na minha modelagem, mas quando eu quiser usar ela de referência, e eu vou precisar usar ela de referência, é só eu ativar. Tá, então agora que eu tenho aqui os meus pontos na orientação correta, eu vou começar a traçar as linhas que vão dar um sentido para esses pontos. Então aqui eu tenho pontos de rua, aqui eu tenho pontos de muro, aqui eu tenho pontos de edificação, alguns pontos de calçada e aqui para trás eu tenho alguns pontos de terreno, aqui eu tenho um poço. Então eu vou começar a criar essas camadas para dividir cada elemento desse terreno em camadas. Então para isso eu venho aqui em nova camada,
vou renomear T de topográfico, porque para diferenciar daqui que é o ponto em si, eu vou colocar esse prefixo T, e aí eu crio o T rua. A cor da rua, escolho que seja vermelha. O tipo de linha, uma linha contínua padrão e a espessura também padrão. Então a próxima que eu vou criar vai ser o T muro. O muro eu quero que ele seja preto, contínua também, mas eu quero que, como o muro vai ser o limite do meu terreno, eu quero que ele fique bem visível. Então eu vou colocar ele numa espessura maior, vou colocar ele aqui em 50 milímetros. Vou criar um T edificação, também preta, e eu quero que ele fique espesso, mas não tanto quanto o muro, porque o muro eu quero que ele seja o mais visível. Vou criar aqui um T de calçada, que a gente viu que tem pontos que são calçada. O da calçada pode ser um padrão e eu diferencio ele aqui na cor. Então ele pode ser, eu quero que ele apareça, mas ele é mais um detalhe do que de fato uma coisa que influencie no nosso terreno. Então coloco ele assim um cinza mais claro. Vou criar aqui um T do poço, como a gente viu. O poço eu posso colocar ele sendo azul. E a espessura também padrão. Vou criar um para o portão, que dá acesso ao terreno. Então vou colocar ele assim numa cor mais diferente. E aqui eu altero a espessura também padrão. Em vez de uma linha contínua, eu vou carregar um tipo diferente para diferenciar que é a entrada do nosso terreno. Então eu vou selecionar essa aqui, dou um OK, seleciono ela. E aqui no tipo de linha ela já vem desse muro. Então, por mais que a minha edificação que seja a que vai atingir o meu terreno, eu também quero representar, para detalhar mais o meu projeto, a linha da projeção do meu telhado. Então, eu vou colocar aqui um T projeção. Eu quero que ele seja também de uma cor mais suave, então vou colocar aí um cinza. E no tipo de linha eu vou colocar um tracejado, que é uma linha de projeção padrão. Então seleciono ele, dou um OK. Então essas vão ser as linhas que eu vou utilizar no meu projeto. Então eu vou começar aqui tracejando a rua, e aí eu seleciono ela. Daí eu posso vir aqui, ó, tendo a linha ou pó de linha, clico nos meus pontos e já vou tracejando a minha rua. Então é esse mesmo processo, alternando aqui entre as camadas que eu criei, que eu vou delimitando tracejando as minhas linhas. Então aqui, ó, as linhas da rua coincidem com a rua da imagem que eu tirei lá do GeoCuritiba. Curitiba. Então o T-muro, a linha do T-muro, eu posso vir aqui, ó, e tracejar ele aqui. Da entrada do portão, eu sei que ela vai ser aqui. Da calçada, aqui. A edificação vai ter esse perfil aqui no meu terreno. Então, utilizando aquelas camadas, eu posso vir e atribuindo esses pontos, transformando eles em linhas. Tá? Então aqui, ó, eu utilizei das linhas que eu criei nas camadas para traçar os pontos conforme foi pedido. Então, aqui, ó, as linhas de rua que eu já tinha traçado, aqui as linhas do muro, ligando os vértices do meu muro para delimitar o meu terreno, aqui os pontos de calçada, eu liguei com os pontos de calçada. Então aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho calçada e calçada, mas eu consigo ver pela foto que eu anexei aqui no meu arquivo, e também porque eu estava presente no levantamento, que a calçada ela se estende até o final. Então eu posso utilizar o mesmo alinhamento dessa linha que liga somente esses dois pontos, eu posso estender ela até aqui. Então tem coisas no nosso projeto topográfico que tem que não necessariamente precisa ter um ponto para ele existir. Por exemplo, aqui, ó, de calçada. Eu sei que lá na calçada tinha uma calçada que vinha até aqui, alinhado com a edificação, e ela fazia uma curva. Então, é inviável vir pegando pontos
em toda a superfície da curva. Então o que foi feito? Foi pego um em cada extremidade e um ponto aleatório aqui. Daí na hora de eu projetar, eu transformo essa linha num arco e aloco ela aqui, ó, na mediação do ponto de calçada. Então eu consigo traçar exatamente como está lá. Então aqui, ó, isso daqui é calçada. O poço é a mesma coisa. A gente não tem como pegar toda a circunferência do poço. Então o que foi feito? Foi pego um ponto em cada extremidade do poço e um para guiar no círculo desse poço. E a gente sabia também que o poço não pode passar para o terreno vizinho. Então, o que limitou esse poço foi exatamente a tangente desse círculo coincidir com o muro da nossa edificação. Então, são esses tipos de macetes dentro do nosso projeto topográfico que tem que ser feito. Então aqui também tem um pedaço de muro e cada um deles, ó, como você pode ver aqui, ó, se eu selecionar o poço, ele vai aparecer para mim que ele está na camada de poço. A calçada, na camada de calçada. A edificação, então é muito importante ir colocando cada um dentro da sua camada. Então agora o que eu vou fazer é criar a camada da linha de projeção. Então eu venho aqui em T projeção e eu vou utilizar esse comando, deslocamento, que ele vai duplicar. Então eu vim aqui e eu quero selecionar um deslocamento de 80 centímetros, que no caso é o que era o tamanho do beiral do telhado dessa casa que foi feito o levantamento. Então eu estipulei um 0,8 para ele deslocar e a linha de referência vai ser a própria linha de edificação. Então eu clico nela e estendo para fora. Então ele automaticamente já criou a linha de projeção e ele criou aqui, ó, na camada de edificação. Para eu mudar, só eu vim aqui com ele selecionado e alterar. Eu quero que ele pertença à camada T projeção. Então ele automaticamente já fica cinza da forma como eu programei. E aqui vai ser necessário fazer um ajuste. Então vou converter para linha e eu vou manter esse alinhamento aqui. Então, e aqui ele passou para fora, eu posso vir aqui com o comando trim e aparar. Então, basicamente do nosso projeto de traçar as linhas é isso. Então, agora que a gente colocou as linhas, a gente vai colocar as achuras para o nosso projeto ficar melhor identificável. Então, aqui na camada de identificação, eu vou colocar a achura de identificação. Então, eu venho aqui em achura, seleciono essa achura com essa escala, e aí eu posso, aqui ele tem uma pré-visualização da área que vai ser tomada pela achura, só dou um clique e ele já aloca essa minha achura. Se eu quiser, eu posso também mexer na transparência dela, que aí ela fica mais suave, não fica tão agressiva no nosso projeto. Então eu vou colocar uma transparência de 50. Então ela fica assim. Então eu vou aproveitar e já colocar a identificação de edificação para identificar que essa achura diz respeito a uma edificação, por mais que a gente vai identificar isso na legenda. Então eu vim aqui em texto, vou alocar meu texto aqui, colocar um tamanho de 1 e vou escrever edificação e vou aproveitar e colocar a área dessa minha edificação. Como que eu sei a área dessa edificação? Como eu já fiz para colocar a achura, é bom você criar polinhas para que a área fique muito bem delimitada e a achura funcione melhor. Então, essa aqui já é uma polinha. E aí eu seleciono aqui a minha polinha, venho aqui no botão direito em propriedades e ele já me diz aqui, ó, que o comprimento dessa minha polinha é desse valor e a área de interesse aqui. Então dá exatos 94 metros quadrados. Então eu posso vir aqui em editar o texto e coloco 94 metros quadrados. Coloco 2 casas decimais e aloco essa minha anotação aqui. Então ele já vai ficar identificado que isso daqui é a edificação. As demais achuras que a gente vai colocar vai ser de calçada. Então eu posso vir aqui em calçada
E a achura que eu vou escolher para ela vai ser a de concreto. Então, vou selecionar essa aqui. Espero ter uma pré-visualização para saber se a escala está correta. Então, eu acho que está muito grande. Vamos testar essa daqui. Essa daqui está melhor. Então, posso vir colocando a minha achura aqui aonde eu tenho calçada. Então, eu tenho calçada nessa parte, tenho calçada aqui e tenho calçada aqui na frente. Então, essas são as minhas áreas de calçada. Então, a transparência, posso continuar deixando uma transparência de 50 e posso dar OK. Então, não é interessante para mim colocar a área da calçada. Então, agora que eu já tenho os pontos que serviram de base para traçar as linhas, que serviram de base para colocar as achuras, a gente já consegue pranchar o nosso projeto, porque a modelagem em si já está praticamente finalizada. Só falta alguns ajustes mais finos. Então, eu posso vir aqui em TopoCAD, formato, inserir folha A1. Então, ele já vem aqui no formato da folha A1, daí eu posso posicionar minha folha aqui na mediação, porque eu desconto esse lado da folha que vai ser destinado a carimbos e os demais elementos que a gente for colocar no nosso projeto. Então, essa linha aqui já vai ser basicamente de carimbo. Então, eu consigo centralizar o meu projeto exatamente aqui no meio. Então, o que eu vou fazer agora vai ser começar a ativar aqui a foto para me servir de base para começar a traçar a rua, dar continuidade nessa rua, o limite confrontante daqui, da edificação dessa rua e também a divisão de alguns terrenos aqui que confrontam com o nosso terreno de interesse. Então, eu venho aqui mais uma vez, vou criar um T limite, vou colocar um verde e eu vou criar também uma camada toda de vizinhança, porque daí eu consigo colocar todos eles dentro de um. E daí ele pode ser o mais padrão possível aqui, porque ele não vai influenciar tanto no nosso projeto. Então, com a linha mesmo, eu posso vir aqui e estimar os muros dos vizinhos desse do meu terreno, porque aqui eu já vou usar aqui a camada de limite para delimitar aqui o meu confrontante da frente, limite com a rua, né? E aqui também já vou aproveitar e vou colocar os da rua. Então eu volto aqui com o meu de vizinhança
Então, se eu desativar aqui minha foto, dou o comando trim aqui. Então aqui, ó, com o esboço da minha vizinhança, eu posso vir e já colocar um texto que vai ser usado. Se você não tiver esses dados que constam na matrícula do seu terreno, você pode pedir para o seu cliente verificar com os próprios vizinhos dele para enriquecer a sua planta topográfica. Então, eu vou alterar aqui a escala desse texto e vou colocar o nome do meu vizinho. Então, meu vizinho X, cuja matrícula desse terreno dele é XXX. Então, isso eu posso colocar para todos eles. Então, conforme você vai adquirindo esses dados, você pode ir colocando aqui no seu projeto daí o seu projeto vai ficando dessa forma aqui. Então, de vizinhança é isso. Então agora o próximo passo vai ser começar a inserir aqueles elementos que enriquecem o nosso projeto aqui na lateral. Então a primeira delas que a gente pode colocar é a planta de situação. Então é basicamente esse nosso projeto com um pouco menos de zoom. Então a gente pega ele, a gente pode utilizar a mesma foto aqui de um certo zoom que dê para mostrar as ruas ao entorno e mostrar como que esse terreno se localiza na nossa vizinhança, que é a nossa planta de localização, de situação, perdão. Então eu posso vir aqui nessa foto, eu alogo e eu quero que ela caiba aqui, então eu vou reduzir ela no exato tamanho. Então eu consigo vir aqui com o mesmo comando de escala e referência. Então eu quero que esse ponto se encaixe aqui dentro. Então eu consigo movimentar ele aqui e já colocar um texto aqui que indica planta de situação. Então e como que eu especifico qual desses terrenos diz respeito ao terreno em questão? Eu posso simplesmente vir aqui, crio uma camada, situação, coloco uma cor diferente e eu delimito esse meu terreno aqui. Além de colocar, claro, os textos referente a qual rua é cada uma, que isso tudo vai servir para ir detalhando o nosso projeto. Então, essa daqui seria a nossa planta de situação. Tá certo, então o próximo elemento que eu vou inserir na minha planta topográfica vai ser uma escala gráfica. A escala gráfica ela serve para auxiliar a leitura do projeto sem de fato você ter um escalímetro ali e saber da escala do seu projeto. Então somente com ela você consegue associar nesse elemento que vai aparecer aqui na lateral do seu projeto e ela consegue associar e extrair medidas da sua planta topográfica, sem de fato ter cotas ou você precisar de um instrumento para isso. Então eu venho aqui em escala gráfica de 10 centímetros e aí o AutoCAD já dá ela pronta e eu simplesmente posiciono ela aqui no meu projeto. O próximo elemento vai ser uma tabela contendo as informações do seu terreno. Então, informação de número de matrícula, que pode ser fornecido pelo seu cliente, e o perímetro e a área. O perímetro e a área eu vou extrair dessa minha podlinha do muro. Então eu só clico nela,
venho aqui em propriedades e ele já me dá a área e o comprimento, que no caso seria o perímetro, dessa minha podlinha. E baseado nessas informações, eu venho no Excel, crio uma tabela de informações e volto no meu projeto com essas informações já aqui. Então eu posso alterar aqui a escala do meu texto para ficar de melhor leitura. Também posicionar melhor aqui. E ir posicionando aqui. A próxima tabela a ser inserida vai ser uma tabela de coordenadas que contém o azimuth e a distância. Com essa tabela, em qualquer programa de topografia, você consegue, apenas inserindo esses dados que vão ter nessa tabela, você consegue traçar o perfil desse terreno. Então, esse terreno não é de fato um retângulo. Então, baseado com essas informações de azimuth e distância, você consegue traçar exatamente o perfil desse terreno. Então eu venho aqui em Topocad. Antes eu vou nomear os vértices desse terreno como assim. O primeiro vai ser P, o segundo vai ser 1 e consequentemente em ordem crescente, numérica crescente. Então eu venho aqui, Topocad, dimensionar, azimuth e distância. Então ele vai abrir essa caixa aqui de configurações. Então é aqui que eu vou editar como é que esses textos vão ser inseridos lá. Então altura eu não mexo, a escala do meu desenho é 1:100, então não mexo, sufixo da unidade também não mexo, separador ponto, plana, prefixo linear não precisa, casas decimais da distância. Eu vou colocar 2 casas decimais, prefixo do ângulo não precisa, os decimais do ângulo eu quero que seja em graus, minutos e segundos, tá certo? Estilo do texto não mudo. E daí eu venho aqui em selecionar, que ele vai pedir para eu selecionar a minha podlinha e indicar um sentido. Então, como eu já nomeei no sentido horário, então ele vai começar daqui para cá. Então, seleciono aqui o sentido e posso dar Enter. Então, quando eu apertei no OK, ele já inseriu para mim aqui os dados do azimuth e do comprimento dessas linhas e o sentido também que ele está lendo. Então, o que isso significa? Que baseado aqui no norte imaginário desse ponto, essa linha lateral do meu terreno está inclinada 12 graus, 15 minutos e 21 segundos. E o comprimento dela é de 28 metros e 91 centímetros. Então, é para isso que serve. Então, novamente, eu vou extrair esses dados. Eu vou posicionar melhor esse aqui para ficar de melhor leitura para a gente. Vou colocar ele aqui para baixo. E baseado nesses dados, eu, de novo, coloco numa tabela no Excel e volto com esses dados lá para o meu projeto. Então, agora, posteriormente, o que eu posso colocar no meu projeto que vai enriquecer ele? Curvas de nível, né? Que é um projeto topográfico, ele serve para representar o relevo também. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em Topocad, curvas de nível, e aí a gente vai nas configurações da curva de nível. Esses parâmetros aqui servem para desconsiderar alguns pontos para que que não comprometam a precisão da nossa curva de nível. Então, ele está dizendo que ele vai desconsiderar alguns pontos em que sejam muito próximos, em que a cota seja muito discrepante do que a maioria é. E daí aqui eu já posso gerar uma triangulação dentre esses pontos. A opção 1 era uma opção mais limpa, mas ele pode acabar perdendo alguns triângulos. Então a gente acaba optando pela triangulação automática, opção 2, que ele vai ligar muito mais pontos do que é necessário, mas daí a gente consegue limpar esses pontos, excluindo alguns desses triângulos. Então eu posso vir aqui e
ele pegou nossos pontos e fez uma triangulação. Mas para mim não faz muito sentido que essa triangulação passe por dentro da minha edificação. Por quê? Porque a minha edificação ela é plana, ela está acima do meu terreno. Se eu quero representar a declividade do meu terreno, eu prefiro que essa triangulação percorra somente por de fato o meu terreno. Então, esses triângulos que possam vir a estar passando aqui por dentro da minha edificação, eu posso vir excluindo. Aqui eu sei que é uma rampa, então eu posso deixar, porque ele vai representar. Aqui é uma escada e foram pegos os pontos em cima da escada. Então eu sei que isso pode acabar tirando a precisão do nosso levantamento. Então eu vou tirar esses pontos aqui que estejam relacionando com essa escada. Do poço, apesar de ser poço, mas ele não era acima do solo, ele estava ali. Então agora que eu já delimitei exatamente os triângulos que eu vou querer excluir aqui, os que relacionam com a edificação, eu posso voltar aqui em curvas de nível e continuar a minha configuração. Então, o ajuste das curvas, eu quero que ela seja em SP-Line, porque ela vai suavizar as curvas de nível. Cotar curvas apenas as mestras. E aqui, ó, na interpolação de curvas, como esse meu terreno eu já conheço, ele não é um terreno muito íngreme. Se eu colocar a curva mestre a cada 5 metros de diferença de altitude, basicamente não vai ter nenhuma curva mestre no meu terreno. E eu quero exemplificar e quero também que apareça mais curvas. Então eu vou colocar as mestras a cada 1 metro e as intermediárias a cada 20 centímetros. Que daí eu garanto que entre uma mestra e outra tenha 5 linhas. Então eu coloco as mestras, ele vai cotar apenas as mestras e eu posso vir aqui e pedir para gerar as curvas de nível. Então, baseado na triangulação, ele pede para eu selecionar qual triangulação eu quero e aperto Enter. Então, ele vai gerar as curvas de nível para mim. Então, aqui, ó, ele gerou exatamente as curvas de níveis e desconsiderou a edificação, porque nenhum triângulo estava passando por dentro da minha edificação. Vou desativar aqui a minha foto e de fato, aqui eu consigo ver que a rua, ela decresce. Então, de fato, aqui era uma descida. Então, ele está fiel ao que de fato tinha lá presencialmente. Então, tem algumas linhas que vão estar saindo do meu muro. Eu posso vir aqui e vir aparando. Isso tudo vai garantir que o nosso projeto esteja limpo. Então, posso vir aqui e vir aparando algum desses pontos. Então, isso também vai agregar no nosso projeto uma curva de nível. E num terreno que tem uma declividade muito maior, essas curvas de níveis ficam mais evidentes. Então, agora o próximo elemento a ser inserido é a legenda. Então, por isso que eu separo cada linha na sua camada. Porque na hora de fazer a legenda, fica mais simples de eu vir aqui e alocar a minha legenda. Então, eu simplesmente venho aqui no ponto, seleciono o ponto da rua, crio um exemplo de linha e vou fazendo as demais. Então, eu vou colocar as do muro, eu vou colocar retângulos para que eu consiga representar as achuras. Então, eu tenho a achura de edificação, eu posso selecionar ela aqui, criar em selecionar pontos e adicionar ela aqui para eu ter clicar em Enter, para eu ter uma representação do que seria aquela achura. Daí eu venho aqui com um texto e posso criar. Essa linha vermelha é referente à rua. Então eu venho aqui
e ajusto aqui para a rua. Da mesma forma que eu posso criar aqui e duplicar para edificação, que é o que representa essa achura. Então eu vou fazer isso para todos os tipos de linhas que foram inseridas aqui e que são, claro, diferentes umas das outras. Bom, então aqui eu já adicionei na minha legenda todas as linhas que foram utilizadas no meu projeto. Então eu coloquei as curvas de nível, calçada, edificação, muro, o portão, o beiral, que eu utilizei para fazer a projeção da cobertura, a rua, e exemplifiquei os 3 tipos de achura que tem no nosso projeto: edificação, grama e calçada. Além disso, coloquei as linhas para delimitar aqui as tabelas. E agora o último elemento que a gente precisa colocar é o norte. Já que a gente referenciou o nosso projeto, a rotação, a orientação dos nossos pontos baseado no GeoCuritiba, o GeoCuritiba tem o norte dele, assim como o Google Maps, apontado para cima. Então a gente vai indicar um símbolo que indique esse norte para cima. Então a gente vem aqui em Topocad, simbologia. Dentro da biblioteca do Topocad, a gente vai procurar aqui por um norte. Então eu vou pegar esse norte 1, que eu já sei que é a Rosa dos Ventos. Então eu peço para inserir. Não vou colocar esses dados. Daí eu peço para... eu venho aqui, vou explodir esse bloco, porque eu vou tirar esses dados daqui. E então basicamente a nossa planta topográfica vai ter esses elementos. Então aqui os elementos que auxiliam na leitura do nosso projeto e contém alguns dados do levantamento, e aqui nossa planta topográfica de fato. Então agora é só salvar / imprimir. Então a gente vem aqui, dá um Ctrl P ou no ícone da impressora, DWG para PDF. O tamanho da folha eu usei uma A1, então venho aqui ISO Full Bleach A1. O que plotar? Uma janela, ele vai me abrir uma caixa de seleção. Ele já está aqui posicionada dentro. Daqui eu só salvar no nosso computador. Então aqui ele vai me gerar a nossa planta topográfica. E a planta topográfica ela é apenas uma parte de um projeto topográfico. Juntamente com a planta topográfica, sempre vai vir acompanhado um memorial descritivo, que é nele que vai conter as informações do nosso levantamento, seja as condições climatológicas do dia, o equipamento que foi usado, o programa que a gente utilizou para fazer essa modelagem, o que contém na entrega dessa planta topográfica, que a gente tem uma planta de situação, uma planta topográfica, que é a representação do nosso terreno, a gente tem as tabelas, a gente tem uma escala gráfica, enfim, tudo que contém nessa entrega. Além disso, no memorial descritivo vai conter os dados que a gente já obteve, como azimuth e distância, mas lá a gente vai descrever de uma forma a mais, citando os confrontantes, a matrícula de cada um, por qual lado confronta com cada vizinho. Então, é no memorial descritivo que a gente vai reunir todas as informações que a gente utilizou para fazer o projeto, a planta topográfica e os dados que a gente obteve desse projeto, dessa planta. Então, além disso, todas as fotos que foram tiradas durante o levantamento entram como anexo para enriquecer também o nosso memorial descritivo. Além das tabelas que a gente obteve de azimuth e distância, também entra como anexo. Então, como forma geral, esses dois juntos é o produto da nossa entrega do nosso projeto topográfico. E no curso de hoje a gente aprendeu a fazer uma planta topográfica. Então, espero que, como prometido, vocês tenham conseguido entender o fluxo que é fazer um projeto topográfico, né? Uma planta topográfica, desde importar os dados até obter aqui, plotar ela, e entenda que essa base não muda, né? Essa sequência lógica dos acontecimentos não muda, independente do programa que você estiver utilizando. Então, espero que todo mundo tenha entendido, todo mundo tenha feito bom proveito desse vídeo, dessa aula. Então, eu agradeço. Até mais.